Nós somos a companhia Mala Cacheta e estamos no Para Todos. No lugar de tintas, o artista plástico Israel Macedo usa uma mistura de pó de borracha de pneus reciclados com resinas. Os desenhos feitos em lâminas de acrílico marcam a série que o artista chamou de Painéis. A repórter Priscila Sestari foi ver tudo isso de perto. Eu comecei lá na infância com desenhos, com pintura. Israel Macedo nasceu em Mogi das Cruzes, cidade do interior paulista. Mas foi em São Paulo que ele começou a trabalhar com arte. Eu comecei a fazer um curso de escultura aqui em São Paulo e comecei a desenvolver alguns trabalhos. Meu primeiro trabalho foi um busto, aí eu queria fazer alguma coisa que fosse para a galeria já pensando em trabalhar com arte e comecei a desenvolver a série de maçãs. As maçãs se tornaram a marca registrada do artista. A primeira foi assim, do nada, de repente eu falei assim, vou fazer uma maçã com um rosto. E depois, por curiosidade, eu descobri que o meu sobrenome Macedo significa lugar onde nascem maçãs, macieiras. As esculturas revelam mesmo muito das origens de Israel. Conta um pouquinho da minha história, assim, de coisas que eu sinto muita falta, de quando eu era criança, de momentos que eu vivi com a minha família. Sempre começo pelos olhos, que é, na verdade, o que eu acho que dá mais vida para as minhas esculturas. Então é bastante expressivo e eu começo por eles. Olhos que também estão presentes numa série mais contemporânea do artista, Cactos. Eu estava fazendo um cruzeiro no Mediterrâneo e eu parei em Malta, que é uma cidadezinha bem pequena e bem desértica, assim, então bem quente, e tinham vários cactos. E eu estava tirando algumas fotos e saíram alguns cactos atrás de mim. E a sensação que eu tinha, como os cactos eram muito grandes, que tinha alguém atrás, sabe? Então essa foi a sensação. Então quando eu voltei para cá, eu pensei também na ideia de voyeurismo, por isso que os cactos têm esses olhos. Quem gostou das peças do Israel foi a cantora norte-americana Lady Gaga, que esteve no Brasil no ano passado. O diretor do hotel me ligou e falou, olha, ela gostou das obras, quer subir com uma obra pro quarto, posso subir? Aí eu autorizei a subir com a obra e depois ela decidiu que queria ficar com ela. Mas antes disso aconteceu muita coisa, sabe? Eu fiz exposição, eu participei de Bienal antes disso, fiz a Bienal Internacional de Roma, inclusive fui premiado nessa Bienal com a série de maçãs. Eu fiz exposição no Carrossel do Louvre, que é um espaço que tem de exposição dentro do museu. Eu fiz exposições na Itália, em diversos lugares. Minha primeira exposição com as esculturas foi em Nova York, então antes disso eu já estava fazendo um trabalho grande com as obras. Os cactos e as maçãs de Israel Macedo já ganharam o mundo. Agora o artista tem um novo desafio. Ele mistura borracha de pneu reciclado com resina para fazer uma nova série, Painéis. A ideia dos painéis, ela surgiu por causa de uma outra entrevista que eu fiz para um blog e a pessoa que estava me entrevistando me questionou se eu já havia pensado em trabalhar com alguma coisa que fosse sustentável, com material sustentável ou reciclado. E, na verdade, até então eu não tinha pensado, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça e eu falei, eu quero desenvolver alguma coisa com material reciclado. Mas eu não tinha ideia do que e fiquei pesquisando, fui buscando coisas na internet, fazendo pesquisas. A minha ideia, na verdade, era que não percebesse, que as pessoas olhassem e não vissem o material reciclado ali. Antes de explicar como Israel desenvolveu essa técnica, o Para Todos resolveu conhecer uma usina de reciclagem de pneus que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo. Aqui, pneu velho e que não serve mais, volta a ser borracha. Para transformar o pneu em grãos e em pó, o processo começa nessa esteira.
existe a primeira trituração, que a gente forma em pedaços, passa para o segundo triturador, onde a gente tritura eles numa determinada granulometria, que a gente consegue destacar o aço do granulado de borracha. Daí ele segue esse granulado, a gente moe ele mais fino, desprende o nylon, daí os granulados de borracha seguem, passam por um outro ímã para garantir que no granulado não tenha nenhum pedacinho de metal, sai, vai para uma peneira classificatória e da peneira classificatória a gente tira 4 granulometrias. No final da linha a gente classifica o tamanho dos grãos, porque tem desde a utilização do pó de borracha em artefatos em gerais, como tapete, chinelo, enfim, pisos industriais. Temos granulados que vai para quadra de grama sintética, quadra esportiva e também quadra de atletismo. Essas sobras que você acaba vendo do processo, a gente faz pedaços que vão ser queimados em forno de cimento como combustível. A reciclagem é lei. Há 11 anos, a usina faz esse trabalho e transforma por mês 2.000 toneladas de pneus em borracha para ser reaproveitada. Só de imaginar que isso há 8 ou há 10 anos atrás, quando começou a lei, estava indo para debaixo da terra, praticamente na natureza, realmente é um absurdo. Eu acho que a preocupação que está vindo dessa nova lei para 2015 para tratar todos os resíduos, não só os pneus, é muito bacana e muito importante para a preservação da vida e da natureza automaticamente. A gente está aqui porque tem um artista que usa o pó da borracha, né? O produto final de vocês. O que vocês acham dessa nova utilização do pó da borracha? Realmente, tem gente que se chama artista por causa disso. Eles conseguem reaproveitar coisas e fazer outros materiais, outros produtos, enfim, que nem nós realmente conhecemos. Eu não conhecia esse processo, essa forma de utilização. É o que a gente vai conhecer aqui no Para Todos. Eu trabalho com 2 resinas e misturo junto com a borracha e ela fica bastante fixa na placa. Eu consigo algumas tonalidades de cor misturando o pigmento, mas como a base ela é preta por causa da borracha, as cores ficam bastante opacas, não tem um brilho. Então alguns detalhes eu acabo tendo que fazer com uma tinta acrílica ou mesmo a tinta óleo por cima. Mas a base toda do trabalho é feita com a borracha. Eu tenho essa placa de cima que leva a cabeça, inclusive como a placa ela é transparente, dá para ver o desenho que eu faço atrás e como é a textura da borracha. Eu tenho os projetos, mas aí eu tenho que ir executando aos poucos, porque senão eu não consigo fazer nada.